Bom dia para a galera da noite. Boa noite, eu estou gravando, eu estava explicando para o pessoal da manhã que eu estou ao vivo aqui, ao vivo, parece jornalista, que eu estou com um probleminha em casa, que com minha filhinha ela tá gripada e aí a gente tá um pouco restrito, questão, não sabe se é a Covid ou não, acho, tenho quase certeza que não é nada, vocês estão escutando, de vez em quando ela dá uns espirros aqui, vocês vão escutar. Não foi pro colégio, tá comigo. E de noite eu não tenho ninguém para me auxiliar. A menina que trabalha com a gente, ela, à noite ela não tá. E aí eu tô gravando essa aula para que vocês da turma da noite não fiquem desassistidos, certo? Vocês possam acompanhar o assunto, assim como a turma da manhã. Mas vamos lá. Na última aula da gente, e aí eu quero que vocês relembrem, no último encontro da gente, falamos sobre alistamento, o alistamento eleitoral, e fizemos um link com o artigo 14, em especial, parágrafo 1º e 2º, né? Então, isso aí é interessante, por quê? Porque a gente fala informalmente de alistamento eleitoral e pensa que é a coisa extremamente desprezível, né? Mas não, o alistamento eleitoral ele é importantíssimo para que aquele cidadão ele possa ter, vamos dizer assim, o título de cidadão, né? Se alistou, e que ele possa ter o direito de votar e, dependendo do caso, ele possa ter o direito de ser votado. Massa, a gente viu isso. Vimos os casos em que não é possível. Boa, Rafa. Eu sempre esqueço de botar esse danado para gravar aqui. Maravilha, Rafael. Valeu, tá gravando. E vimos também na aula gravada, na aula passada, que existem alguns casos em que o alistamento ele não é possível, né? Por exemplo, o estrangeiro ele não pode se alistar. O analfabeto ele pode se alistar, é facultativo, mas o que ele não pode é ser votado. A gente viu isso, né? Mas muito cuidado com o detalhe da última aula, é que o português com a reciprocidade, né, direito equiparado aí, ele pode sim ter alguns direitos, mesmo não sendo naturalizado, por conta da reciprocidade. E aí vimos esse detalhe. Massa? E aí eu vou dar continuidade, eu vou fazer o seguinte. Se vocês... Eu até coloquei aqui para mim a lei... cadê? O Código Eleitoral. O Código Eleitoral, que é uma lei extremamente antiga, é a 4737. O Código Eleitoral ele traz para a gente a questão do alistamento, lá a partir do artigo 42. Mas cuidado, porque existem alguns pontos da legislação do Código Eleitoral que foram modificados pela Lei das Eleições, que é uma lei mais recente, da década de 90, se não me falha a memória, de 97, que é a 9504. Comentei também na semana passada que a Lei das Eleições ela ampliou aquele prazo para o alistamento, para mexer, vamos dizer assim, na ficha do eleitor. O alistamento, enfim, que tem que ser de pelo menos 150 dias que antecedem as eleições. Lembram disso? Para quem não assistiu à última aula, talvez viaje um pouquinho. O que foi que eu disse na semana passada? Existe um prazo, eu não posso estar mudando o meu domicílio eleitoral, por exemplo, ou me alistando para poder votar numa eleição que vai ser daqui a 10 dias, numa eleição que vai ser daqui a um mês. Existem duas leis que falam dessa modificação com antecedência, que é a Lei das Eleições e o Código Eleitoral. O Código Eleitoral, ele diz, inclusive eu vou dizer para vocês qual é o artigo aqui. O Código Eleitoral, ele diz no artigo... Deixa eu achar aqui, pessoal. 40... Cadê transferência? Deixa eu só... Rapaz, eu tava com esse artigo aqui, o problema de
de olhar a legislação pelo computador é isso. Eu gosto de olhar muito pelo código impresso. Rapaz, eu não estou achando. Mas, enfim, o Código Eleitoral, lá pelo artigo 42 em diante, achei. Artigo 46, parágrafo 3º, inciso 2. Veja, não precisa se preocupar em estar anotando o que eu vou falar agora, não. Porque o Código Eleitoral, que é extremamente antigo, né, a Lei 4737, diz que o artigo 46, parágrafo 3º, inciso 2, diz: se até 100 dias antes da eleição provar perante o juiz que mudou a residência dentro do mesmo município, e ele está falando, ó, eu tenho 100 dias para mostrar que eu mudei, eu posso participar da eleição, votar. Aí o Código Eleitoral diz, pode, tranquilamente. Aí você, opa, maravilha, então são 100 dias. Aí a Lei das Eleições, que é uma outra lei, bem mais recente, embora já não é tão recente, que é de 97, diz que toda essa modificação ela tem que se dar com pelo menos 150 dias. 150 dias. Então veja que o Código Eleitoral ele já ficou um pouco defasado nesse ponto. E eu questionei a vocês, galera, qual é que eu aplico? E aí o entendimento hoje majoritário é que devemos aplicar a lei mais nova, que é a Lei das Eleições, nesse ponto que chocou, certo? Nessa antinomia. Pois bem, então, lá, voltando para o Código Eleitoral, eu vou ter os dispositivos, a partir do artigo 42, que fala do alistamento e fala de coisas bem procedimentais. Eu não vou estar cobrando em prova, por exemplo, pessoal. Ele diz aqui no artigo 42, quem tiver a curiosidade de ler de forma esmiuçada, massa. Mas isso aqui não é questão de prova. Isso aqui é muito questão de quem trabalha com isso. Por exemplo, ó, você passou no concurso do TRE, e aí você vai ter que saber como é o formulário, como é que é um detalhe aqui, um detalhe ali. Aí você, ó, para você trabalhar com isso, você tem que saber como é o passo a passo. Veja que isso não é procedimento judicial, isso é um procedimento estritamente administrativo. Para que você tenha uma ideia, vocês tenham uma ideia. Diz assim, o alistamento se faz mediante a qualificação e a inscrição do eleitor. Massa, isso a gente viu. São as duas etapas do alistamento, qualificação e inscrição. Falei disso. Parágrafo único. Para o efeito de inscrição, é domicílio eleitoral o lugar de residência ou moradia do requerente e, verificado que o alistado, verificado ter o alistado mais de uma, considerar-se-á domicílio qualquer delas. Beleza, já vai um pouquinho para domicílio que a gente vai ver. Mas aí ele diz, vê que besteira pra gente, eu não vou estar cobrando nunca isso prova, mas diz, o requerimento de alistamento deverá ser acompanhado de 3 retratos e será instruído com um dos seguintes documentos, que não poderão ser supridos mediante justificação. Isso aqui já está tudo defasado, tudo errado. E aí eu não quero que vocês se preocupem, o meu medo é esse. Como a lei é antiga, por que está errado? Galera, eu não preciso de retrato, porque o meu requerimento hoje de alistamento, a gente viu, ele é todo eletrônico. Lembram? Se ele é eletrônico, no máximo o cara vai pedir para tu tirar uma foto lá no computador e mandar. Eu não vou precisar mandar retrato, não é nada físico. Teve uma pergunta aqui que foi, Rodrigo, a lei das eleições não revogou o Código Eleitoral nem em parte. Emanuel, vê só, eu tenho a lei das eleições ainda em vigor e eu tenho o Código Eleitoral. São legislações que tratam de coisas na sua essência distintas. Massa, aí segue tranquilamente. Mas naquilo que for, que chocar, que houver o que chamamos de antinomia, aí eu vou aplicar a legislação mais nova, que é a lei das eleições. Como, por exemplo, esse prazo de 150 dias, certo?
Mas no que não... Eu perdi a conexão há poucos minutos, voltei agora, estou ouvindo agora. Ah, beleza, beleza. Mas eu estou respondendo a tua pergunta só agora, eu não tinha visto antes. Mas, em parte, houve uma revogação pontual de um ou outro dispositivo. Mas o Código Eleitoral ele continua em vigor, certo? Ok. Sua pergunta foi interessante, eu gostei, porque a gente pensa logo, pô, bicho, se eu tenho uma lei lá de 1965, se eu não me engano o Código Eleitoral é de 65, e tu tem uma lei de 97, e tu pensa, pô, essa lei de 65 ainda existe? Ah, eu vou te dizer, existe. Existe, mas é bom a gente ter muito cuidado, porque na década de 60, meu amigo, o mundo era outro, o mundo era totalmente diferente. Então, a lei ela fala muito de questões extremamente ultrapassadas. E hoje eu tenho tudo informatizado, tudo eletrônico. Então, muita coisa da lei não é nem porque a lei das eleições mudou, é porque o direito mudou. Então, tem muita coisa que não serve para mim. Então, é bom a gente ficar atento a isso. Beleza? Pois bem, vamos lá. Dentro da lei, dentro do código da lei das eleições, eu estou só trazendo para vocês que existe esse disciplinamento lá. Mas vocês perceberam que desde a aula passada eu dei uma ênfase maior à nossa Carta Magna, né? A nossa Constituição. E aí eu vou partir do pressuposto da aula de hoje que a gente vai continuar no artigo 14 da Constituição, certo? E dentro do artigo 14 eu vou ter alguns dispositivos, alguns parágrafos, ou são vários parágrafos, de suma importância, e só depois que eu esgotar esses parágrafos, aí que voltamos para a legislação infraconstitucional, Código Eleitoral e Lei das Eleições. Beleza, galera? Pois bem, lá no artigo 14, todo mundo, quem tiver com a Constituição, eu até gostaria que vocês pudessem estar acompanhando, né? Dos direitos políticos, lá, previsto no artigo 14, vimos que, dentre esses direitos, eu tenho a figura do alistamento. Mas o alistamento eu já superei na aula passada, quando a gente falou no parágrafo 1º que o alistamento e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, massa, e facultativos para os analfabetos, os maiores de 70, lembrem disso, os maiores de 16 e menores de 18, e aí a gente viu o parágrafo 2º, que foi quando findamos a aula. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. E aí a aula da gente parou aí. A partir de hoje, a gente vai para os parágrafos seguintes do artigo 14. Segura que vai do parágrafo 3º até o parágrafo 11, né? Do 3 a 11, ao 11º. Então tem muita coisinha para a gente falar. Vamos lá. Seriam perguntas espetaculares aí para avaliações. Estou acompanhando, professor, através da Constituição, a sua aula preciosa. Maravilha! Coisa boa! Satisfação! Vamos lá. Qualquer dúvida, não hesite em perguntar, não. Vamos lá. Parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição. Olha o que é que ele diz, pessoal. São condições de elegibilidade na forma da lei. Opa! Antes de eu ler os incisos, o que esse parágrafo 3º está dizendo é: Rodrigo, eu não estou mais preocupado em ser cidadão, porque eu já parto do pressuposto de que me alistei e sou cidadão. Agora eu quero saber se eu posso me eleger em algum cargo político. O parágrafo 3º vai dizer: olha, fulano,
Rafael, Ivone, Emanuel, vocês querem se candidatar e, consequentemente, se eleger para algum cargo político, aí vocês vão dizer: queremos, Rodrigo, queremos, eu quero ser candidato. Aí, a partir de agora, a Constituição ela vai dizer: então você precisa ficar atento a alguns requisitos. Quais? Inciso 1 do parágrafo 3º. Ter a nacionalidade brasileira. Aí você pode indagar: opa, Rodrigo, mas espera aí, você falou que para votar eu já preciso ter a nacionalidade. Beleza, mas para se eleger eu tenho que ter, sem sombra de dúvidas. Lá, para votar, eu ainda posso ter uma exceção. Lembra do português, com a reciprocidade? Ele pode votar, mas ele não pode ser votado. Ele pode se alistar para votar. Lembra lá, que aí não tem nada a ver com nacionalidade, mas tem a ver com a questão do analfabeto. O analfabeto é facultativo, ele pode votar, mas ele não pode ser votado, certo? Pois bem, nacionalidade brasileira. Massa. Surge uma dúvida ainda. Rodrigo, nato ou naturalizado, que a gente comentou na aula passada? Na verdade, eu não vou nem ficar com o Rodrigo, eu vou indagar a vocês. Para o cara ser votado, ele tem que ser nato ou ele pode ser naturalizado? O que é que vocês me dizem aí? O que é que vocês acham? Galera da noite aí, já vai maculando aí, já vai... Eu acho que seja nato. A resposta, você não está errado, mas a resposta é: depende. Depende. Sabe por que depende? Porque existem alguns cargos em que você só pode concorrer se você for brasileiro nato. Exemplo, presidência da República. Mas existem outros cargos que o brasileiro naturalizado, ele pode concorrer. Ele pode concorrer. E aí, a Constituição, ela só diz: olha, tem que ser brasileiro. E aí não diz nato ou naturalizado. Mas na frente ela vai dizer que para alguns cargos só de brasileiro nato. Então, por isso que eu fiz de forma proposital, porque a resposta é depende. Ok? Então, nacionalidade brasileira. Primeiro ponto, certo? Segundo ponto, galera. O pleno exercício dos direitos políticos. Qual é o pleno exercício dos direitos políticos? É você estar em dia com suas obrigações. Ah, me alistei. Beleza, mas tu se alistou lá com 18 anos. Tu só quer se candidatar a algum cargo político com 30 anos. Quase 15 anos depois, aí 12 anos depois, 13 anos depois. Tu quer se candidatar. Pode se candidatar? É brasileiro nato? Ou, melhor, é brasileiro? O cargo permite que seja naturalizado? Permite, sou brasileiro nato. Aí eu pergunto: tu tá em dia com tuas obrigações eleitorais? Com os direitos políticos? O que é isso? Tá em dia. Nas últimas eleições, tu votou? Votei. Tô em dia. Tudo certinho. Beleza. Então, se tu votou, tu tem um comprovante de quitação eleitoral, fica tranquilo, meu amigo, que você pode concorrer. Com 18 anos, só para vereador. Exatamente, Carlos. E aí, já eu chego nesse ponto. 18 anos, vereador. Prefeito, por exemplo, tem que ter pelo menos 21. Né? Governador, 30. Né? E por aí vai. 30 são 35. A gente vai ver isso já. Então tá em dia com os direitos políticos, tá votando, foi alistado, tá tudo bonitinho. Rodrigo, eu não votei nas últimas eleições. E aí? E não justifiquei. Não votei, presidente que são 35, é verdade. Não votei e não justifiquei. E aí? Como é que fica? Não fica. Você vai ter que regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral,
você vai pagar uma multa pesadíssima de entre R$ 1 e R$ 3 lá, R$ 1,50, R$ 3. O pior não é o valor da multa, o pior é a burocracia para pagar a multa, porque tu tem que ir lá no cartório eleitoral, né? E lá o cartório eleitoral ele te dá um boleto, punk, é um trabalho danado para pagar R$ 3 de multa para regularizar a tua situação eleitoral. Mas vamos lá, pleno exercício dos direitos políticos, beleza. Aí Dário colocou, caso não esteja em dia, há várias restrições. Exato, Dário. Até para tu assumir um concurso público, passar em um concurso público e ser nomeado, entrar em exercício, tu não vai poder, porque tu tem que estar em dia com os direitos políticos. Então, vê a dor de cabeça que pode dar essa esse meu perrengue aí com a justiça eleitoral, né? Então, resolve tudo. Pois bem, inciso 3, o alistamento eleitoral. Perceba que tudo que eu estou falando aqui são condições obrigatórias para que você consiga concorrer a um cargo público. O alistamento eleitoral é uma condição sine qua non, não só para ser votado, como também para votar. E entendam, quando eu me refiro à condição sine qua non, significa dizer que é a condição sem a qual. Então, eu tenho que ter aquilo ali para poder realizar o que eu estou pretendendo. Então, brasileiro, em dia com os direitos políticos, ter realizado o alistamento, mas perceba que o alistamento nada mais é do que estar em dia com os direitos políticos, certo? Pois bem, vamos lá. O domicílio eleitoral na circunscrição... Pois não? Doutor, um momento. A pessoa que tem os direitos políticos cassados, ele também não pode votar? Não pode. O cara que está com os direitos políticos suspensos ou ele perdeu os direitos políticos, aí ele não pode, ele tem essas restrições. E nesses parágrafos a gente vai falar disso também. Vamos lá. Domicílio eleitoral na circunscrição. Opa, isso é interessante. Isso é interessante por quê? Porque quando eu estou falando de domicílio eleitoral, eu posso tranquilamente mudar o meu domicílio eleitoral dentro dos 150 dias que antecedem a eleição. Mas se eu estou concorrendo a algum cargo político, eu estou concorrendo para vereador. Eu voto em Recife, moro em Recife, tudo em Recife, mas eu estou concorrendo ao cargo de vereador em Olinda. E aí, pode? Claro que não. Por isso que a Constituição ela diz, olha, domicílio eleitoral na circunscrição. Circunscrição é na área. Então eu só posso concorrer para vereador em Olinda se o meu domicílio eleitoral for em Olinda. Por mais que eu não more em Olinda, eu moro em Recife, mas eu tenho que mudar o meu domicílio eleitoral em Olinda. Eu, Rodrigo, eu posso, sabia? Eu moro em Recife, trabalho no Tribunal de Justiça aqui em Recife, né, lotado em Recife, dou aula em instituições em Recife, mas eu dou aula na verdade, é um grupo, né? Em uma faculdade lá em Olinda. Inclusive, eu sou coordenador de um curso lá em Olinda. Aí eu poderia mudar o meu domicílio eleitoral, por quê? Porque eu tenho um vínculo com Olinda, um vínculo profissional. E eu poderia mudar meu domicílio para lá e ser candidato lá. Aí você, pô, que estranho, porque tu mora em Recife. Mas domicílio eleitoral é extremamente simples. Você basta ter qualquer tipo de vínculo com determinada cidade, seja vínculo de residência, seja um vínculo profissional, certo? E aí você pode mudar tranquilamente. Aqui eu teria que mudar o vínculo. A Constituição diz isso. Inciso 5 diz filiação partidária. Opa, pera aí. Vou ler, viu, Carlos? Segura aí.
Filiação partidária é o seguinte, meu amigo, você quer se candidatar para vereador, prefeito, governador, deputado, seja lá o que for, você tem que ser filiado a um partido. Aí você vai me dizer, Rodrigo, mas o presidente da República, ele está sem partido. Mas veja, mas na época que ele concorreu, ele estava vinculado ao PSL. Ele tinha um partido, certo? Então fiquem antenados. Tem que estar vinculado a um partido para concorrer. Por mais que depois você mude, etc., mas tem que estar vinculado, certo? Filiação partidária, ela é obrigatória. Aí Carlos colocou aqui. Rodrigo, esse vínculo será aprovado através de contrato de trabalho? Sim, Carlos. Se eu quiser mudar o meu domicílio eleitoral para outra cidade, eu junto lá o meu contrato de trabalho ou alguma declaração da empresa, seja lá o que for. Posso sim, certo? E é simples. Pois bem, filiação partidária é uma condição para ser elegível. Rodrigo, mas para eu votar, eu preciso ser vinculado a algum partido? Não. Eu não sou vinculado, Rodrigo, não sou vinculado a partido nenhum. Eu não tenho filiação partidária, partido nenhum. Eu não posso me candidatar a nada, mas eu posso votar em Deus e o mundo, né? Sou eleitor, certo? Pois bem, alguém estava com o microfonezinho, né? O som agora parou, mas eu estou vendo só que o microfone está... professor, desculpa. Se aperrei não, sem problema algum. Não estava atrapalhando não. É só para depois não falar algo que não queira compartilhar em público aqui. Mas não estava atrapalhando não. Pois não. Essa questão do vínculo que pode ser provado através do contrato de trabalho é o que, por exemplo, permitiu um determinado candidato se candidatar, uma determinada pessoa se candidatar à prefeitura de Jaboatão, se não me falha a memória, e a esposa dele, a vereadora do Recife. Perfeito. Porra, isso aí que tu falou é interessantíssimo e vai estar nesses parágrafos aqui, isso que tu falou. Isso é uma jogada política. Eu nem sabia de Jaboatão. Eu soube do de Olinda. Não tenho certeza, para eu não estar espalhando nenhuma fake news aqui. Mas pelo que comentaram, não sei se procede, estavam dizendo que o João Paulo, que foi candidato à prefeitura de Olinda, ele não mora em Olinda, ele mora em Recife. E aí muita gente até diz, pô, o cara é de Recife, ele não sabe, conhece nada de Olinda, blá. Não sei. Mas para ele se candidatar lá, provavelmente, mora na Madalena, provavelmente ele tinha um vínculo com Olinda e ele transferiu o domicílio eleitoral dele para Olinda. E aí ele se candidatou lá. Ele não ganhou, né? Foi reeleito lá o professor Lupécio. Mas ele foi candidato lá sem morar em Olinda. Mas ele deve ter conseguido provar algum vínculo com Olinda 150 dias antes da eleição, enfim, para concorrer lá. Essa questão do de Jaboatão, pelo que eu entendi, se o cara concorreu em Jaboatão, mas morando em Recife, provavelmente ele correu para Jaboatão porque se a esposa já era vereadora, isso poderia gerar alguma incompatibilidade. Mas nesse caso eu acredito que não. A incompatibilidade seria o contrário. Seria se ele fosse prefeito e a esposa quisesse candidatar a vereadora, ele já sendo prefeito. O Cleiton e a Michelle Collins, né? Eu nem sabia que tinha se candidatado a prefeito lá. Mas provavelmente vou brincar aqui, não me interpretem mal, né? Eu não tenho nada contra nenhum político, mas ele deve ter um vínculo porque alguma das suas igrejas deve ser lá de Jaboatão, e aí ele deve ter um vínculo aí com Jaboatão por conta das igrejas. Não sei, não duvido nada, né? Isso aí pode ter acontecido. Mas vamos lá. Vê só. Alice, tô dando aula. Vê só. E o inciso 6.
do parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição. Diz assim: a idade mínima, aí, isso que é interessante, e eu acho que Luiz tinha colocado aqui. Pergunta muito comum em prova de direito constitucional. Veja, a nossa cadeira é de direito eleitoral, mas é uma pergunta muito comum. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, não está atrapalhando a aula não, eu vou só encerrar a minha gravação aqui, porque já está vai ficar muito pesado com a turma da noite, mas eu vou começar uma outra gravação, porque quando fica uma gravação só de 1 hora, demora uma eternidade para carregar. Então, vou encerrar e vou começar um outro vídeo para vocês, para não ficar muito pesado.